tema de hoje é a voz do quarto anjo se une à do terceiro. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Apocalipse 18, verso 1. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra toda com a sua glória. Predisse com isto uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. O movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo. E, em alguns países, houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde a Reforma do século XVI. Mas isso deve ser superado pelo poderoso movimento sob a última advertência do terceiro anjo. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que se assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento das chuvas temporã, no início do Evangelho, devem novamente cumprir-se na chuva serôdia no final do mesmo. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada advertência. Operar-se-ão prodígios. Os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Assim, os habitantes da terra serão levados a decidir-se. As publicações distribuídas pelos missionários têm exercido sua influência. Todavia, muitos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade ou de lhes prestar obediência. Agora, os raios de luz penetram por toda parte. A verdade é vista em sua clareza, e os leais filhos de Deus cortam os liames que os têm retido. Laços de família, relações na igreja, são impotentes para os deter agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus, de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O tocar da sétima trombeta diz respeito ao momento glorioso em que a lei de Deus será estampada no céu. E a voz de Deus será ouvida, declarando o dia e a hora da volta de Jesus. A vinda de Cristo para inaugurar o reino de justiça tem inspirado os mais sublimes e exaltadas declarações dos escritores sagrados. O salmista cantou do poder e majestade do Rei de Israel. Alegrem-se aos céus, regozije-se a terra, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com sua verdade. Disse o profeta Isaías: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Quando o Salvador estava prestes a separar-se dos seus discípulos, confortou-os de sua tristeza com a segurança de que viria outra vez. Não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Os anjos que por um momento se detiveram no Monte das Oliveiras depois da ascensão de Cristo, repetiram aos discípulos a promessa da sua volta. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. E o apóstolo Paulo, falando pelo Espírito de inspiração, declarou: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Diz o profeta de Patmos:
Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Em torno de sua vinda, agrupam-se as glórias daquela restauração de tudo, de que Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Quebrar-se-ão o prolongado domínio do mal, os reinos do mundo tornar-se-ão de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Nossa oração deve ser: ora, vem, Senhor Jesus. Esse, esse texto aqui, ele é muito rico de informações, né? Se nós fôssemos falar de todos os assuntos que envolvem aqui, a gente ia precisar de uma semana de oração, né? Para falar tudo. Ele é muito rico. Mas, como nós temos poucos minutos, nós só refletimos sobre o que nós lemos aqui, né? O livro de Apocalipse, assim como o livro de Daniel, são dois livros especiais da Bíblia, que trazem para nós relatos importantes, né? As profecias a respeito do tempo do fim. E o que é o tempo do fim na Bíblia, né? É um período da história em que antecedem a volta de Jesus, né? Ou seja, o fim do mundo, né? Quando Jesus voltar, esse mundo que nós conhecemos, ele será terminado e vai começar um novo mundo, uma nova terra. E esse tempo do fim, segundo a Bíblia, ele já começou alguns anos atrás, né? Quando começou a mensagem do primeiro anjo. A Bíblia fala aqui em Apocalipse que são 3 anjos voando pelo meio do céu proclamando o evangelho eterno. E a mensagem do primeiro anjo diz assim que chamando as pessoas a adorarem a Deus, porque estava chegando a hora do seu juízo, né? Declarando Deus como Senhor, como Criador e como juiz também. E isso começou quando? Foi em 1844, quando, por um longo período da história, a verdade ficou lançada por terra. Então, assim, ó, a igreja de Deus, o povo de Deus, passou já por vários períodos, né? E nós sabemos que o primeiro período da igreja foi lá quando Jesus subiu ao céu, né? E aí veio o Espírito Santo, que nós chamamos de a chuva temporã, e aí, a partir dali, os discípulos começaram a pregar o evangelho de uma forma muito poderosa, né, pelo Espírito Santo. E essa mensagem, naquele século em que não tinha internet, não tinha meios de transporte rápidos, mesmo assim, a mensagem se tornou conhecida, né, a mensagem do evangelho, da salvação, da graça, se tornou conhecida em todo o mundo. Porque eles se espalharam, cada discípulo foi para um canto e eles começaram a falar, e o evangelho se tornou conhecido. Com poucos recursos, mas com o poder do Espírito Santo, eles conseguiram evangelizar o mundo até então conhecido naquela época. E aí foi assim por um período de tempo, a igreja fervorosa, os irmãos unidos, o Espírito Santo agindo, milhares de pessoas se batizando num dia só. Foi assim o auge, né, da mensagem, né, de Cristo, da salvação. Porém, não ficou sempre assim, né? Nós sabemos que logo em seguida entrou para dentro dos cristãos pessoas que não tinham mais a verdade no coração e começou a misturar, né, pessoas que estavam no poder, e começou a misturar as mentiras com a verdade, deixando a verdade duvidosa ou trocando, né, o que era certo pelo que estava errado, de acordo com a Bíblia. E aí se introduziu um monte de coisa aí errada na palavra de Deus, a ponto de haver uma divisão de pessoas, né? Os que estavam do lado da verdade sempre teve um remanescente fiel, mas a maioria das pessoas optaram em seguir aquilo que não estava correto. E isso durou muitos anos, até teve um período de 1260 anos em que a verdade ficou totalmente pisada, sabe? E Apocalipse fala disso, né? Você sabe que o livro de Apocalipse, em 22 capítulos, os primeiros capítulos só vai falando sobre como Satanás, através dos poderes da terra, dominou o mundo, pisou na verdade, fez tudo o que fez e prosperou. E nós temos visto isso o tempo todo, né?
aquele período de 1260 anos, ele acabou. Foi um período muito horrível que o povo de Deus sofreu. Mas depois disso, nós não sofremos mais daquela forma, porém, a verdade sempre foi perseguida, sempre foi pisada. E o próprio Apocalipse fala que com sucesso, né? Satanás está tendo sucesso em tudo que ele faz. E aí foi indo até que chegou o momento da reforma protestante, né, liderado por Martinho Lutero, em que ele se levantou, claro que o Espírito Santo agiu nele, de forma que ele se levantou e disse para o mundo, né, espera, tá errado, tá errado, e ele começou a pregar a justificação pela fé. Até ele era um padre, foi excomungado da igreja, tudo, porque ele se levantou dizendo que a verdade deveria ser pregada. A partir dali, o mundo se dividiu novamente, aí começaram a se levantar pregadores, pessoas que realmente entenderam que algo errado estava acontecendo, e começaram a estudar a Bíblia, o que por muitos anos a Bíblia ficou fechada, ninguém estudava. E aí, quando começou a estudar a Bíblia, foram levantando pessoas, né, que pregadores, pessoas corajosas, né, que começaram a falar, um sobre a justificação pela fé, outro sobre o sábado, outro sobre a parte da saúde, sobre a imortalidade da alma, e os assuntos importantes que por muito tempo ficaram enterrados, sobre o santuário, sobre a graça. Isso foi quando nós chamamos o Instituto do Fim. Então, ou seja, Deus deu de novo uma dose de Espírito Santo, assim, fervorosa naquele momento em que a gente chama, assim, o movimento do advento, né? Onde muitas pessoas começaram a pregar a volta de Jesus e até se equivocaram de estudar a Bíblia achando que Jesus voltaria naqueles tempos. E Jesus não voltou, mas isso foi proposital, segundo a profecia, já estava previsto isso na Bíblia, de que haveria esse engano, porém, serviu para descobrir outras verdades, né, desenterrar as verdades em cima daquele assunto. E o que aconteceu? Foi nesse momento que surgiu a Igreja Adventista, que é a escritora desses textos que nós lemos aqui, e esse movimento, ele tem vindo desde então, que é quando começou o tempo do fim, né? Começou ali por volta de 1798, o tempo do fim, com aqueles sinais no céu, na lua, nas estrelas, e depois veio esse grande movimento aí de pregação do evangelho, restauração das, que é o que nós chamamos a mensagem do primeiro anjo, que é as pessoas, né, chamando, né, olha, vem o juízo de Deus, e realmente começou naquele momento lá o juízo investigativo, que nós estamos vivendo nesse período de juízo. Nesse exato momento no céu está acontecendo um juízo, que começou lá em 1844 e vai até um pouco antes da volta de Jesus. E durante esse juízo, o nome de pessoas estão sendo lidos lá no céu, os que estão escritos no livro da vida. Então, tudo isso está acontecendo nesse momento. E como que nós sabemos de tudo isso? Pela palavra de Deus, né, que nos orienta, que nos mostra de uma forma bem clara os acontecimentos de todo o tempo, né, as investidas de Satanás contra a verdade, o sucesso que ele tem e também as ações de Deus na história para que os seus propósitos sejam cumpridos. Qual que é o propósito de Deus? Aniquilar o pecado, salvar os seus filhos. Esse é o propósito de Deus. E para que isso aconteça, por trás dos bastidores, no mundo espiritual que nós não vemos, está acontecendo uma luta chamada do grande conflito entre o bem e o mal. E nessa luta entre o bem e o mal, até o momento, Satanás tem prosperado. Deus tem agido, Deus tem protegido, o Espírito Santo está trabalhando na terra, porque se não fosse isso, nós já estaríamos totalmente extinguidos, porque Satanás ele quer matar a gente, né? Todo mundo. Mas Deus está no controle. Embora não pareça, né? Às vezes você fala, esse mundo está totalmente fora de controle, tá absurdo as coisas que estão acontecendo. Mas é porque já, segundo a profecia, durante um longo período de tempo que o mal dominou, nesses últimos momentos da história, Satanás sabe que está chegando o seu prazo final. Então, ele está dando mais investidas contra a verdade. E sabe como que ele faz? Ele não se mostra assim, eu sou Satanás malvado que vem aqui para destruir você.
Não é assim que ele faz. A maior artimanha dele é misturar a verdade com a mentira. Então, existem milhões de pessoas sinceras, boas, que têm Deus no coração, mas que estão servindo a Satanás sem saber, né? No sentido de que estão seguindo seus propósitos, seguindo as suas orientações, sem saber disso. Então, o que, que vai acontecer? Nos últimos momentos da história, existe uma sequência de fatos, né? Que vai acontecer antes da volta de Jesus. Aqui no livro Evangelhos fala bem certinho isso. Então, primeiro, daqui para frente, nós estamos vivendo um momento, né? Só para relembrar, de que nós estamos vivendo um momento em que o mal está prosperando, certo? A verdade está sendo resgatada sempre, o Espírito Santo tem trabalhado através de nós, através dos seus filhos, através da igreja, o Espírito Santo está agindo no mundo todo. Mas o mal tem avançado com grande intensidade. Mas isso vai acabar, né? A Bíblia aqui, depois do Apocalipse 17, fala assim, agora chega, né? Até aqui o mal venceu, agora o Cordeiro os vencerá, né? Aí vai começar, a partir de Apocalipse 17, ele só começa a contar aí o que Deus, né? Deus tomando a rédea da situação e aniquilando o mal, e aí vem o seu retorno. Mas nós estamos vivendo nesse momento ainda que não começou, assim, de fato, aquelas últimas fases, os últimos eventos antes da volta de Jesus. E qual vai ser o primeiro evento que vai começar o fim? O fim do fim mesmo, né? É o decreto dominical, que nós estamos aguardando, né, no sentido que nós sabemos que isso vai acontecer em breve, em que nossa fé vai ser provada com relação ao assunto do sábado. E quando isso acontecer, haverá uma perseguição contra aqueles que se mantiverem ao lado da verdade, aqueles que guardam o sábado. Depois disso, haverá uma grande sacudidura na igreja, entre o povo de Deus. Aqueles que estão na igreja e não são sinceros serão sacudidos pela sua fé e vão sair se não estiverem do lado da verdade. Depois disso vai vir o derramamento da chuva serôdia, ou seja, os que ficaram vão receber a chuva serôdia. Ela vai começando assim, enquanto ainda tem pessoas não sinceras na igreja, e aqueles que são vão recebendo o Espírito Santo. E aí, muito, igual aconteceu lá no tempo do Pentecoste, igual aconteceu no movimento milerita, e vai acontecer novamente. Milhares se converterão num dia só. Aí vem o selamento do povo de Deus, depois vem o fechamento da porta da graça, as 7 últimas pragas, e aí vem a volta de Jesus. Agora o texto aqui fala de uma coisa, né? Fala sobre um outro anjo voando pelo meio do céu. Quem é esse outro anjo? A mensagem do terceiro anjo, que é a mensagem que nós estamos pregando para esse tempo do fim, que é sobre a mensagem do sábado, sobre o selamento de Deus, sobre não adorar a besta, a sua imagem, essa mensagem que está sendo pregada, ela vai continuar com mais força depois da chuva serôdia, que é o derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus, e vai pregar com mais intensidade. Aí, quando tiver assim, mais para o finalzinho, diz que vai se unir outro anjo a esse anjo, que é o terceiro anjo, né? Na pregação do Evangelho. Quem é esse outro anjo? Esse outro anjo nada mais é do que a manifestação poderosa do próprio Espírito Santo. Ele próprio estará conosco, diz que o nosso rosto, né, aqueles que estão pregando a mensagem do terceiro anjo, vai se iluminar com a sua glória. Ou seja, vai ser o momento que o Espírito Santo vai falar assim, peraí, agora é comigo, totalmente comigo. Então, além dos seus ajudadores, o próprio Espírito Santo estará conduzindo aqueles últimos momentos finais da história. Aí é a hora que o evangelho, irmãos, vai acontecer coisas extraordinárias, totalmente fora da nossa competência, da nossa imaginação. Diz que vai ser uma manifestação, olha, fora do usual e contrário a qualquer planejamento humano, diz aqui no livro Eventos Finais.
qualquer coisa que nós possamos imaginar, planejar, qualquer estratégia humana não vai ser suficiente, porque vai ser algo, assim, poderoso, transformador. Pessoas serão curadas, assim, de uma forma, assim, milagrosa, e vão acontecendo coisas que nós ficaremos surpresos. E aí o mundo inteiro vai conhecer o mal que sempre predominou na Terra. O mal vai ser desmascarado nessa hora. E muitas pessoas vão assumir o seu lugar ao lado de Cristo. Muitos se unirão à verdade. E assim como outros vão tomar a sua decisão ao lado de Satanás aí conscientemente, né, do que estão fazendo. Mas, irmãos, quando chegar nesse tempo, o livro de Daniel fala assim, que vai haverá um tempo em que o Espírito Santo se retirará, ele vai fazer todo esse trabalho e vai se retirar da terra, vai ser o tempo de angústia, nós vamos ficar aqui sem saber se estamos salvos, e nós vamos ficar numa angústia, igual a angústia de Jacó. E aí o que vai acontecer nesse período? Vai haver no céu um trovão dizendo o dia e a hora da volta de Jesus. E só quem ouviu aquele lá é que vai já tá salvo. Então vai ser a nossa certeza de que Jesus está voltando e de que nós estaremos com ele em breve. E vai ser um curto período, mas devastador, onde que só o justo só viverá pela fé. Mas aí a Bíblia traz para nós um monte de promessa sobre a volta de Jesus. Tudo isso vai acontecer para que Deus mostre de uma forma o mal, de que Deus, na sua sabedoria, ele está demonstrando como que é o mal, o que ele faz, sem que Deus pegue e ele exponha. O próprio mal está se expondo, a própria humanidade está expondo o mal. E aí, depois disso, irmãos, diz que ele vai vir com as nuvens e todo olho o verá. Nós seremos arrebatados a encontrar com o Senhor Jesus nos ares, faremos uma viagem de 7 dias, entraremos nos portais da Cidade Santa e estaremos para sempre, estaremos no céu, depois aqui na nova terra para sempre com Jesus. Mas para que tudo isso aconteça, irmãos, é necessário uma coisa, que nós busquemos o Espírito Santo, igual estamos fazendo aqui nessa sala de oração, mas não só aqui, mas em todo momento da nossa vida a gente deve buscar a presença do Espírito Santo, porque só poderão resistir aos últimos acontecimentos aquele que tomou uma decisão ao lado de Deus. E é só a decisão não basta, você precisa estar com a força e o poder necessário para vencer esses momentos de prova, porque a nossa fé, irmãos, vai ser testada de uma forma muito forte, e nós precisamos estar com Deus para vencer. Então, que Deus nos ajude a ficar firmes até o momento da volta de Jesus, para que nós possamos ver o quanto valeu a pena ser fiel.